Então, gente, conforme a gente começou a tratar, né, finalizou na outra aula, ainda com relação ao vetor campo elétrico e ao potencial elétrico, a gente tem que fazer uma análise com relação ao que vai acontecer com os dois quando se tratar de carga pontiforme. Ok? Então a gente findou aqui, ó. Como que calcula a intensidade, né? Como que a gente faz para a gente chegar na intensidade? Mostramos o passo a passo de como que isso é feito, correto? Vimos que a gente vai substituir a carga de prova por uma carga de fonte de mesma intensidade e a gente chega nessa expressão aqui. Só que, conforme eu falei, né, além da intensidade, o campo elétrico de carga pontiforme ele tem direção e tem sentido. A ideia lá com a carga de prova é a mesma, a direção, independente se a carga de fonte for maior ou se a carga de fonte for menor que zero, a direção vai ser a mesma. Por exemplo, se o meu campo elétrico é vertical para cima, a minha força elétrica é vertical também. O sentido ele vai depender do valor da carga de fonte, se a carga de fonte é positiva ou se a carga de fonte é negativa. E aí eu deixei com a ideia de uma incógnita aqui. Nesse caso nosso aqui, ó, se o Q for maior que zero e se o Q for menor que zero. Por que quando o Q é maior que zero, essas linhas aqui, essas setinhas, elas estão representando o campo elétrico. Quando a carga é maior que zero, está havendo um campo chamado campo de afastamento. Mas quando a carga de fonte, que é o Qzão grandão, é negativo, essas setinhas aqui estão representando um campo, porém é um campo de aproximação. Por que isso está ocorrendo? Por que quando a carga é positiva vai haver afastamento e quando a carga é negativa vai estar havendo aproximação? Por quê? E aí? Por quê, Você gente? pode repetir a pergunta, por favor? Sim. Por que quando a carga de fonte é positiva, o campo é um campo chamado campo de afastamento e quando a carga é negativa é chamado de campo de aproximação? Por quê? Por que quando o Q é negativo está aproximando e quando o Q é positivo está afastando? Não faço a mínima ideia. Então vamos lá. Por que isso ocorre? Como a gente tinha discutido na primeira aula nossa, né? Que cargas de sinais opostos sofrem atração e de sinais iguais vai sofrer repulsão. E nós vimos lá no iniciozinho, que eu falei na outra aula anterior e agora, que o campo elétrico é uma grandeza sempre vetorial e positivo. Então, o campo é positivo. Se ele encontra uma carga de fonte positiva, positivo com positivo sofre repulsão. Então, se sofre repulsão, esse campo ele se torna um campo de afastamento. E por que quando a carga de fonte é negativa, o campo vai sofrer aproximação? Porque da mesma forma que os opostos se atraem, os iguais se repelem. Então, o meu campo, que é sempre positivo, ele vai sofrer repulsão de uma carga positiva e ele vai sofrer atração com uma carga negativa. Ok? Agora entenderam o porquê? Entendi. E agora só mais uma pergunta. E como é que vai ficar a direção e o sentido do potencial elétrico? E aí? Por quê? Por que não? Perdão. Como que vai ser a direção e o sentido do potencial elétrico? Alguém se habilita? Valendo um bombonzinho?
E aí? Por que por que não, perdão, qual vai ser a direção e qual vai ser o sentido do potencial elétrico de carga pontiforme? E aí? Essa pergunta, é óbvio que ela cabe para preparatório, mas ela é ainda mais propícia para o Enem. Qual a direção e qual o sentido do potencial elétrico de carga pontiforme? Qual direção e qual o sentido? E aí? Qual direção e qual sentido do potencial elétrico? A resposta tá ok, de todo mundo, né? É ficar em silêncio mesmo. Por que eu disse que essa pergunta seria mais propícia para o Enem? Porque é mais propícia a pegadinhas como essa. E aí a gente tem que estar ciente, né, o tempo inteiro que o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, porém o potencial elétrico ele é uma grandeza escalar. Então, o único que tem intensidade, direção e sentido somente é aquele que é uma grandeza vetorial, que no caso é o campo elétrico. Então, o campo elétrico tem intensidade, campo elétrico tem direção, campo elétrico tem sentido. Potencial elétrico, cadê? Potencial elétrico, ele só tem intensidade, só isso. Não tem direção e nem sentido, pelo fato de ser uma grandeza escalar. Só existe direção, só existe sentido numa grandeza vetorial. Então a gente tem que ficar um pouquinho atento com isso aí, porque serve como questão pegadinha mesmo, tá, gente? E a gente cai mesmo. Então tome bastante cuidado quanto a essas perguntas. Beleza? Tranquilo? E aqui, ó, para a gente finalizar por hoje, tá? Eu pensei que a gente poderia ter. Opa! Que a gente poderia finalizar o conteúdo todo, mas vai ficar faltando uma partezinha e a gente termina na outra aula. O campo elétrico de várias cargas pontiformes. Então, até o que a gente viu é o campo elétrico com uma carga pontiforme. Agora a gente está colocando várias, né? Então, eu falo o seguinte: no mesmo ponto P, cada carga pontiforme define um vetor campo elétrico e, consequentemente, um potencial elétrico. Por quê? Coloca-se, né, de fato, uma carga de prova, verificou a existência do campo elétrico, retira essa carga, substitui por uma de fonte, tá? E, consequentemente, adquire-se um campo elétrico de carga pontiforme e, subsequente a isso, né, vai existir um potencial elétrico também de carga elétrica pontiforme. Então, né, como os demais não existissem. Então, como é que a gente vai calcular esse vetor resultante? Nesse caso aqui, ó, nos casos anteriores, a gente viu um campo elétrico. Aqui a gente tem vários campos, porque nós vamos ter várias cargas em pontos distintos. Então, por exemplo, eu quero saber qual é o campo elétrico dessa carga 1 positiva, o campo elétrico da carga 2 negativa, o campo elétrico da carga 3 positiva, se eu tivesse carga 4, 5, 6, sucessivamente. Reparem que ambos os pontos estão sendo criados com relação a um determinado ponto P, onde existe uma distância entre a carga, por ser pontiforme, existe uma distância entre a carga, existe uma distância entre a carga. Se a gente quiser, né, calcular qual é o vetor campo elétrico resultante, basta fazer o somatório, tá? Só que não é um somatório qualquer, é um somatório vetorial, tá? E aí a gente tem que entender o seguinte: como é um somatório vetorial, eu tenho que analisar, além da soma numérica, direção e sentido. Então, eu vou fazer o campo resultante, todos aqui tem a setinha em cima, tá? Esqueci de colocar. Vai ser o somatório do campo 1, mais o campo 2, mais o campo 3, mais o campo N, a quantidade de campos elétricos que a gente tiver em números naturais. Haja vista que será uma soma vetorial. Beleza? Já o potencial elétrico ele é obtido pela soma algébrica, a soma normal mesmo. Por quê? Como o vetor campo elétrico é uma grandeza vetorial e o potencial é uma grandeza escalar, então a gente vai somar de maneira escalar, de maneira algébrica. Não vai analisar nem direção, nem tampouco sentido. Ok? Beleza.